sabe quais são os outros transtornos que têm outras identidades além do TDI? Eu vou contar pra você. Olá pessoas, eu sou a Thaís, eu sou a core ou alter base de orquestra. E se você é novo por aqui, esse canal fala sobre transtorno dissociativo de identidade na visão do paciente e na visão acadêmica. Além de falarmos da nossa vivência como pacientes, pessoas com TDI, nós fazemos divulgação científica. Nós pegamos a informação da academia e deixamos de forma acessível para a população. E nós fazemos isso há quase 10 anos. E tá torto. Esse vídeo é uma regravação e uma substituição do vídeo que nós tínhamos de 2021. Decidimos gravar de novo, seja pela qualidade do vídeo ou porque nós sentimos que não explicamos bem a questão, ou a edição, ou alguma coisa do tipo. Esse vídeo em questão, nós achamos que ficou muito maçante no final. Poucas pessoas assistiram, aconteceu a mesma coisa que o vídeo da integração, então nós resolvemos só regravar tudo e ver se agora a gente deixa no formato mais dinâmico pra vocês. Eu falei que eu não ia mais aparecer em vídeo, mas era ou ter vídeo com a Yuma ou ter vídeo, então também falei, vai ter vídeo, né? Embora as vozes da minha cabeça existam, elas não são as fontes das coisas que eu falo. Então, pra você saber do que eu tô falando e se aprofundar mais no assunto, ou querer só se certificar que o que eu tô falando é verdade, todas as fontes, assim como todos os vídeos em que cabem essas fontes, vão estar na descrição. E sim, existe mais de um transtorno que tem alters como característica, como sintoma. Então tá, vamos dar nome aos bois de uma vez. Nós temos o transtorno dissociativo de identidade, ou TDI. Nós temos outro transtorno dissociativo especificado, ou OTDE. Esse vocês já ouviram falar do canal algumas vezes. Mas nós também temos o transtorno dissociativo de identidade parcial, ou TDIP. Qual que é a diferença entre eles, orquestra? De forma simples. O TDI, ele tem alters com características bem marcantes. Os frontes desse alter são diferentes. Você consegue entender mais ou menos quem é quem pela forma de se portar, pela forma de agir. A descontinuidade da identidade, ela é muito acentuada, ou seja, de um alter para o outro a gente vê bastante diferença. Nós também temos bastante amnésia. Isso porque no TDI a gente tem a forma mais severa da dissociação, o que faz com que essas paredes dissociativas sejam mais fortes. Já no OTDE, a gente vai ter alters que se parecem mais. Ou seja, não vamos ter alters com tanta intrusão, nós vamos ter alters que tem o front mais sutil, que a diferença entre um e o outro daquele sistema é bem mais sutil. No OTDE, por exemplo, nós costumamos ter mais a invasão da influência do que a possessão em si que a gente vê no TDI. Isso porque no OTDE a gente não tem uma dissociação tão severa quanto no TDI, logo essas barreiras dissociativas, elas são menos fortes, elas são mais frágeis, então a gente também não tem tanta amnésia assim. Já no TDI parcial, a gente tem um alter que fica fixo no front, então quem vai viver a vida e fazer todas as coisas é um alter só, e os outros alters têm essa diferenciação até, mas eles vêm para o front para fazer um conjunto de tarefas específicas, um conjunto de ações específicas e depois ele vai vazar. Ele não vai aparecer mais. Não é como se tivesse uma certa rotatividade de front, como a gente vê em OTDE e em TDI. Em TDI parcial a gente tem esses alters mais diferenciados, eles vêm, fazem o que tem que fazer e tchau. E se você está gostando do vídeo, não se esqueça de dar like, se inscrever no canal aqui embaixo e comentar o que você está achando do vídeo, o que você quer saber, qual é a sua dúvida, a gente vai adorar ouvir você. Bom, agora a gente vai falar sobre isso de forma detalhada. O TDI, ele tem 5 critérios de diagnóstico segundo o DSM-5. A ruptura da identidade caracterizada pela presença de 2 ou mais estados de personalidade distintos, descrita em algumas culturas como uma experiência de possessão. A ruptura da identidade envolve descontinuidade acentuada no senso de si mesmo e do domínio das próprias ações, acompanhada por alterações relacionadas no afeto, no comportamento, na consciência, na memória, na percepção, na cognição e ou no funcionamento sensório-motor. Esses sinais e sintomas podem ser observados por outros ou relatados pelo próprio indivíduo. Basicamente aqui a gente está falando de alters. Entenda que está falando também sobre descontinuidade acentuada, ou seja, trocas visíveis. Bem, lacunas recorrentes na recordação de eventos cotidianos, informações pessoais importantes e ou eventos traumáticos que são incompatíveis com o esquecimento comum. Aqui a gente basicamente sabe que estamos falando de amnésia. C. Os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo e prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Basicamente a coisa do transtorno.
Para ser um transtorno, tem que trazer algum prejuízo, tem que trazer algum dano, tem que transtornar a vida da pessoa. Então, meio que também não dá para você receber diagnóstico de TDI se a sua multiplicidade não te traz danos. D. A perturbação não é parte normal de uma prática religiosa ou cultural amplamente aceita. Nota: em crianças, os sintomas não são mais bem explicados por amigos imaginários ou jogos de fantasia. Basicamente aquela coisa do é demônio, espírito, lá 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 lá. Não, gente, não é. Só aceita. Não pode. E os sintomas não são atribuíveis aos efeitos fisiológicos e de uma substância, por exemplo, apagões ou comportamento caótico durante intoxicação alcoólica, ou outra condição médica, por exemplo, convulsões parciais complexas. Basicamente, não pode ter como justificativa algum problema, algum dano físico no cérebro ou alguma substância, remédio, drogas. Não pode. Se as suas trocas só vêm nessa circunstância, apenas não. Então, basicamente, a diferença entre o TDI e das outros diagnósticos é que a gente tem essa divisão mais marcada, mais evidente. Então, a gente vai ter comportamento diferente, memórias diferentes, identidades diferentes no geral. No DSM-4, a gente tinha o transtorno dissociativo sem outra explicação. O sem outra explicação se dá muito ao fato de que não se tinha entendimento que o cidadão ou o indivíduo cumpria todos os critérios para ter um diagnóstico de TDI. Em geral, o critério que não era cumprido para TDI era o critério A. Até tinham esses alters, mas não tinham esses alters evidentes ou essas trocas evidentes. Isso meio que quebra o critério A, porque além das trocas distintas, precisava que o alter assumisse o controle do corpo. Então, na forma mais simples de dizer, o OTDE ele é uma forma menos severa do TDI. O menos severa, eu não estou querendo dizer menos grave ou que traz menos sofrimento. Eu estou querendo dizer que os níveis de dissociação para o OTDE, eles são mais leves do que os níveis de dissociação do TDI. Então, o menos severo, ele é muito mais sobre o nível de dissociação que essa pessoa carrega do que o nível de sofrimento que essa pessoa tem. Até porque esse sofrimento não é somatizado, não dá para você medir sofrimento. E o tratamento para os dois transtornos é o mesmo. E aí voltamos que no OTDE essas trocas elas vêm de forma mais sutil, elas não são para ser percebidas. Essa é uma informação importante. Que o OTDE ele é mais sobre influência passiva, é sobre não tomar o controle, mas sim influenciar o alter que está no controle. E quando eu digo influenciar, não é influenciar, tipo, ficar falando no ouvido, não, tô querendo dizer de influenciar, de a presença desse alter ou traços desse alter irem pro alter que está no corpo. Quem é mais antigo no canal sabe que a gente falava bastante sobre transtorno dissociativo, outro transtorno dissociativo de identidade 1A e outro transtorno dissociativo de identidade 1B. Ou em inglês as siglas seriam OSDD1A e OSDD1B. No OTDE1A, a gente tem esses alters que não são como os alters de TDI, mas eles ainda são alters. Eles carregam muito dessa amnésia, mas eles não carregam essa divisão entre as identidades. Acaba que eles são meio que versões da mesma pessoa. Um eu pro trabalho, um eu pra família, um eu pra faculdade, um eu pro meu namorado. Então, a gente tem essa divisão da identidade, mas a gente não tem essa divisão da identidade tão marcada quanto um TDI. E aí, no caso, também tem amnésia. No OTDE1B, a gente tem esses alters que são muito mais bem separados, eles são bem marcantes, as trocas são bem delimitadas, eles têm um certo nível de dissociação, mas eles não têm amnésia. Só que mesmo não tendo amnésia, eles ainda têm bastante sintomas dissociativos. Então, a classificação 1A e 1B era muito mais para saber se o indivíduo tinha ou não amnésia. Agora a gente vai falar sobre TDI parcial. O TDI parcial ele foi apresentado no CID-11. E só no CID-11, para quebrar a perna de todo múltiplo e deixar geral confuso. O TDI parcial ele vai ser encontrado na dissociação estrutural terciária. Ele tem um nível de dissociação menos severo que o TDI, porém ele tem um nível de dissociação mais severo que o OTDE. Então ele entra ali de novo como intermediário entre os dois transtornos. Essas classificações elas são importantes porque assim os profissionais conseguem entender a natureza dos sintomas dos seus pacientes, eles conseguem entender o grau dissociativo dos seus pacientes. Só que a gente tem alguns problemas aqui porque o vídeo não podia ficar maior. Vamos começar que os dois principais sistemas de diagnóstico são o DSM-5 e o CID-11. Só que eu falei para vocês que o TDI parcial só tá no CID-11, certo? E além disso, um dos critérios para TDI também tá diferente no CID-11 do que está no DSM-5.
No DSM-5, a gente tem como critério A essa descontinuidade da identidade bem acentuada, ou seja, trocas evidentes. Só que no CID-11, além desse seu critério de diagnóstico A, ele também especifica que esses authors precisam frontar de vez em quando, com uma certa frequência, e que eles interajam com o mundo ao redor deles. Aí no TDI parcial a gente tem esse diagnóstico, onde o author fixo está sempre no front, é sempre um author fixo, e quando fronta uma pessoa ou uma nova identidade, ela vem, faz o que tem que fazer e sai. É muito mais sobre reatividade, sobre engatilhamento, sobre impulso. Só que fica muito chato quando a gente coloca isso do lado do OTDE. Toda a questão com outro transtorno dissociativo especificado é que tudo que não se encaixa em transtornos dissociativos acaba caindo nessa categoria. Só que TDE é mais sobre despersonalização, influência passiva, é sobre a sutileza entre os authors também, que faz com que o OTDE ele seja sobre estados de identidade internos e o TDI parcial eles sejam sobre identidades que realmente estão vindo tomar o controle da coisa, que estão vindo tomar controle do corpo, mesmo que seja por um breve período de tempo. Aí a gente tem TDI parcial para ficar entre o transtorno dissociativo de identidade outro transtorno dissociativo especificado. Só que lembra que não existe TDI parcial no DSM-5, certo? Tem um vídeo do Mike Lloyd que eu vou deixar aqui na descrição que ele questiona se OTDF é uma boa escolha como categoria diagnóstica para transtorno dissociativo. Ele também fala sobre a forma de diagnosticar que é diferente nos Estados Unidos para a Europa. Parece que os limites dos sintomas são diferentes entre os dois lugares. Na Europa, além da gente ter essa descontinuidade na identidade, ela precisa ser elaborada, ela precisa ser mais acentuada. Porque toda abordagem diagnóstica na Europa, ela tende a ser mais rigorosa quando a gente fala da complexidade das identidades. Isso significa que para você receber um diagnóstico de TDI, as identidades precisam ser bem mais elaboradas, elas precisam ser bem mais complexas, elas precisam ser bem mais independentes e individuais. Já nos Estados Unidos, o diagnóstico de TDI ele vem mesmo que as identidades não sejam tão bem elaboradas assim. Isso faz com que na Europa seja mais comum e exista um maior número de diagnósticos em outras categorias de transtornos dissociativos do que para TDI. Já nos Estados Unidos, a gente vê o contrário, a gente vê mais diagnósticos para TDI do que para outras categorias de transtornos dissociativos. E assim, pelas informações que o Mike fala no vídeo, eles estão usando os mesmos sistemas de diagnóstico. No livro Dissociação e Transtornos Dissociativos fala um pouco sobre, mesmo que exista uma descrição dessas identidades como sendo mais discreta e mais sutil, pode sim haver casos de OTDE, onde essas personalidades são bem mais demarcadas, onde elas são bem mais evidentes. Assim como também pode ter casos de TDI, onde esses authors eles são menos demarcados, onde eles são mais sutis, essas trocas são mais tranquilas. TDI acaba sendo diagnosticado com OTDE e OTDE acaba sendo diagnosticado com TDI, vira uma salada, sendo que tem subcategorias que abrangem tudo isso e... Bom, o problema é que se torna muito difícil de medir essa dissociação com o sistema de diagnóstico do DSM-5. Isso porque os sintomas são complexos, a dissociação é complexa e ela pode acabar se apresentando de várias maneiras. Além disso, também a gente tem a sobreposição a outros transtornos, porque sintomas dissociativos são muito presentes em outros transtornos, como transtorno do estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade, transtorno borderline, o que acaba que esses sistemas sejam diagnosticados erroneamente, até porque TDI é um diagnóstico de exclusão. Tem uma falta de instrumento de avaliação padronizado e a forma como usa esse instrumento de avaliação padronizado, porque não está acontecendo isso com o CID e o DSM, e até quais instrumentos são melhores para usar para fazer esses testes. Aí a gente tem DEL, que tentou dar um jeito na bagunça, chamando de TDI-1 e TDI-2, onde TDI-1 era a forma mais severa do transtorno e TDI-2 seria a forma menos severa. Ou seja, o TDI-1 seria o TDI e o TDI-2 seria o OTDE. Ajudou? Nem tanto, mas calma. A partir daí foi levantada a ideia de espectro de dissociação ao invés de usar categorias separadas de diagnóstico. Isso iria evitar essa ideia de que TDI precisa ter authors bem mais demarcados, bem mais evidentes, trocas bem mais abruptas, e que OTDE precisa de authors mais sutis, mais influência passiva, mais despersonalização. Só que a ideia não foi adotada quando eles fizeram a transição do DSM-4 para o DSM-5. E a ideia para mim só parece genial.
A amnésia, na verdade, ela está presente em muitos níveis, em muitos sistemas, independente de se ele tem OTDE ou se ele tem TDI. Logo, o espectro da amnésia ele vai correr de forma muito fluida entre as pessoas que têm transtornos dissociativos. Ainda Dell fala que o OTDE ele é uma categoria de diagnóstico muito abrangente, então acaba que ele é visto mais frequentemente, ele acaba sendo a maior categoria de transtornos dissociativos, o que torna o OTDE a maior no espectro dissociativo. Ellert Niehaus, ele comentou o seguinte, não sei se o nome dele tá certo, desculpa, que uma categoria não especificada não é um lugar para colocar o membro principal de sua família de diagnósticos, deixando claro que o OTDE é o membro principal da sua família de diagnósticos, ou seja, ele é o membro principal da categoria de transtornos dissociativos. E essa é uma categoria muito importante, mas ela ainda não ajuda as pessoas a entenderem os sintomas delas, elas ainda não entendem que nível de dissociação elas estão. Isso causa muita confusão, porque tem gente que tem alter que sai, tem gente que tem alter que não sai, tem gente que tem alter que sai, mas alguns não. E isso pode acontecer tanto com TDI quanto com OTDE. Foi proposto outro sistema chamando de TDI maior e TDI menor, porque era uma forma de organizar as coisas levando em conta tudo que o DSM-5 fala. E aí, nesse TDI menor, a gente ia ter mais sintomas dissociativos, a gente ia ter partes emocionais tomando conta, às vezes, tendo influência, às vezes, com ou sem amnésia. No TDI maior, a gente já ia ter toda essa coisa das trocas bem marcadas, das trocas bem abruptas, da diferença de fronte mesmo, e com ou sem amnésia. Então é defendido que seria muito mais fácil a gente entender que ponto dissociativo esses alters estão, o quanto essas trocas são bem marcadas, para depois a gente entender se isso vem acompanhado de amnésia ou não. A dissociação e os transtornos dissociativos são um tema muito extenso que merece bastante atenção e que merece bastante estudo e investimento. Essa diferença de abordagem e da forma como as coisas são aplicadas entre a Europa e os Estados Unidos mostra que muita coisa precisa ser revista, muita coisa precisam prestar atenção em muita coisa. Essa proposta do espectro dissociativo, ela parece funcionar muito bem, porque ajuda a gente a entender em que nível de dissociação a gente tá, e depois a gente vai começar a entender se a gente tem ou não amnésia. Tá meio claro que a amnésia vai ocorrer em todos os níveis de dissociação de forma independente. Tá, mas e você? O que você acha sobre essas categorias de diagnósticas separadas? O que você acha sobre o espectro dissociativo? A gente quer saber o que você pensa. Então, por favor, comenta aqui embaixo o que você acha dessa loucura. Beijo, até o próximo vídeo.